Mexer bem aqui. Pedir para o pastor Erivelto estar sorteando então. Sem, embora não tenha nome. Ó, o número que saiu foi o 036 82 e o final é o número 5. Ô, Ryan? Sério? Então vem retirar aqui. Deus abençoe, irmão Ryan. Foi aniversário dele, né? Este mês e eu falei para ele, estou em dúvida qual livro te dá, Ryan. Que ele tem vontade de pregar, né? Daí eu estava com dúvida em dois. E eu peguei e falei, ele falou assim, escolhe. Eu falei, nossa, os dois eu queria dar este, né? Para quem está iniciando a pregar, muito bom. E tinha outro. Daí deu certo que o que eu comprei, né? Trouxe para ele aqui. E agora ele tirou esse aqui, ó, que benção. Agora, e lê, viu? Que eu vou perguntar depois se leu. Não, pode jogar fora. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o servo do Senhor. Irmão, desanima não. Quem não ganhou, compra o livro. Esse livro é mais ou menos, no máximo, com frete, uns R$ 30. Muito bom. Erros que os pregadores devem evitar. Aí tem o segundo, que é mais erros que os pregadores devem evitar. Aí do mesmo autor, erros escatológicos que os pregadores devem evitar. Erros que os adoradores devem evitar, para os cantores, tudo do mesmo autor. Eu recomendo. Muito bem. Ó, terceiro período. Como preparar um sermão e tipos de sermões. Para a gente finalizar aqui. Irmão, em tese, o sermão tem 7 partes, tá bom? Primeira parte é o tema do sermão. Segunda parte é o título do sermão. Terceira parte, o texto do sermão. Quarta parte, introdução do sermão. Quinta parte é o corpo ou desenvolvimento do sermão. Sexta parte é a conclusão. E a sétima, o apelo. Tá bom? Então, tema, título, texto, introdução, corpo, conclusão e apelo. Tudo isso. Se eu quero me preparar, é uma regrinha aqui interessante. Aí eu vou falar por parte aqui, ó. O que é o tema? É o assunto ao qual você vai pregar. Pregador, ofereça aos seus ouvintes o tema acerca do qual você vai pregar. Pois o tema gerará nos ouvintes uma expectativa do que está por vir. Uma visão daquilo que vai ser tratado. Exemplo. Eu adotei aqui o bom e velho Salmo 23. Já perceberam, né, que eu gosto do Salmo 23, né? Salmo 23 é o meu favorito. Então, ó, primeira parte é o tema. Tudo bem até aí? Você foi lá, leu o Salmo 23 e falou, opa, é aqui que vai sair algo. É aqui que o Espírito Santo está me incomodando. É aqui. Dando um exemplo aqui no Salmo 23. Segunda parte, o título. Agora, qual a diferença do tema e do título? Primeiro, o tema é o assunto geral, que nós já comentamos, né? Acerca do qual você irá ministrar. E no caso é o Salmo 23. O título é o assunto específico acerca do qual você irá ministrar. No meu exemplo aqui, o tema é o Salmo 23 e o título, o cuidado de Deus conosco. Então tem essa diferença aqui do tema e do título.
Terceira parte é o texto. O texto que será lido pelo pregador. Pregador, leia o texto escolhido. Cite o texto escolhido. Lembre-se que é o texto bíblico que tem poder para criar fé nos ouvintes. Não tenha receio de ler o texto que Deus te deu. Deus te deu o texto? Irmão, vamos ler aqui. E leia. Quiser repetir, repete. Por quê? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. É a palavra que vai produzir fé nos ouvintes. Não é a minha retórica, não é a minha oratória, não é a minha homilética. O que vai produzir fé em alguém é o texto bíblico. Então, irmão, leia o texto. Então, o tema, o Salmo 23, o título, o cuidado de Deus conosco, e o texto, o Salmo de número 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Almeida Revista e Corrigida. A quarta parte é a introdução. Bom, aqui é a chave. A introdução é o ímã da mensagem. Na introdução, o pregador vai falar do texto, quem escreveu o texto, por que esse texto foi escrito, para quem esse texto foi escrito, em que contexto o texto foi escrito. Pregador, muita atenção com a sua introdução. Você pode ganhar a atenção dos seus ouvintes ou perdê-la até o fim da mensagem. Então você falou lá, o tema, título, você lê o texto que você vai ministrar, e agora você vai entrar na introdução. A introdução é o ímã da mensagem. Ou você ganha a atenção dos ouvintes até o fim da sua mensagem, ou, eu vou beber água, eu vou no banheiro, ou você perde. É o que você vai expor na introdução, é o que você vai comentar no corpo do seu sermão. Não sei se vai dar para ler daí, mas eu fiz um exemplo aqui. No caso, a introdução. Quem escreveu o texto? O ex-pastor de ovelhas, Davi. Quando escreveu? Há aproximadamente 3.000 anos atrás. Em que contexto escreveu? Davi vê o cuidado dos pastores do Oriente com suas ovelhas. Aí, no caso aqui, é a minha mensagem. Aí ele vê provisão, direção e proteção. E por que escreveu? Davi faz uma comparação do cuidado dos pastores, na sua época, com as suas ovelhas, com o cuidado de Deus por nós. Então, um belo dia, Davi olhou os pastores cuidando das ovelhas e falou, mas Deus cuida assim da gente também. E aí foi que nasceu o Salmo de número 23. Quinta parte é o corpo ou desenvolvimento. Não importando se o seu sermão é textual ou expositivo, a gente vai comentar mais para frente, ele precisa ter corpo, independente se é temático, textual, expositivo, ele precisa ter corpo ou desenvolvimento. Corpo são as partes do sermão, os fundamentos do sermão, o desenvolvimento do sermão, o raciocínio da sua argumentação sobre o texto ou o tema escolhido. Resumindo, é os tópicos. Tópico 1, tópico 1, tópico 2. Uma dica, irmão. A não ser que o seu sermão seja expositivo, a gente vai comentar mais para frente, mas se for um sermão temático ou textual, uma dica, não coloque muito tópico. Vamos agora para o tópico 22º. Os irmãos já te deixaram sozinho há muito tempo. Então seja objetivo.
quinta parte, o corpo, desenvolvimento. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Provisão, direção e proteção. No caso aqui, ó, tópico 1, provisão. Desculpa. O verso 1 fala sobre provisão divina. Ao verso 1, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A promessa aqui, irmão, do verso 1, é o que não vai faltar é a presença do pastor. Que a gente tem algumas tempestades, algumas dificuldades na nossa vida, mas em todo o tempo, a promessa é do pastor estar conosco. Amém? Esse é o propósito do Salmo 23 também. Tópico 2, direção. Os versos 2, 3 e 4 falam sobre direção divina. No caso, verso 2, deitar-me faz. O pastor está direcionando as ovelhas nos pastos verdejantes. Guia-me mansamente. Está direcionando as águas tranquilas. Verso 3, guia-me pelas veredas da justiça. É uma direção. Porque o pastor de ovelha naquela época, ele era expert. Ele conhecia todos os atalhos, todos os caminhos que ele ia conduzir as suas ovelhas. Ele já conhecia antes. Então, é uma forma de direção. Verso 4, vale da sombra da morte. Bom, aqui literalmente esse vale era real naquela época. Era um caminho estreito, apertado, e a ovelha tinha que passar por ele. Só que a ovelha, ela é medrosa. Se a ovelha passar por esse caminho, sentir medo, ela para. As ovelhas que estão atrás fazem o quê? Param também. Ou seja, aqui que o pastor tinha que fazer? O pastor tinha que ir à frente das ovelhas. Agora a gente vai lá para João 10. O pastor ia à frente das ovelhas e começava a chamar as ovelhas pelo nome. Porque o pastor conhecia o nome de cada ovelha dele. Ali ia na frente e ia chamando. Vem João, vem Maria, vem Everton, vem Isaac, vem Rem. Aí a ovelha ouvia, reconhecia, criava coragem dentro dela e ela começava a seguir aquela voz. Aí quando uma ia na frente, as outras vinham atrás. Aí, esse é o vale da sombra da morte, e lá diz, tu estás comigo. A presença do pastor, irmão, na nossa vida é tão real, que a promessa do Salmo 23 é que o pastor vai estar comigo nos pastos verdejantes, o pastor vai estar comigo nas águas tranquilas, e o pastor também vai estar comigo no vale da sombra da morte. Porque a nossa vida não é só pastos verdejantes. Nossa vida não é só águas tranquilas. Tem o tempo do vale. Irmão, e tem vale, que não é só um vale. É o vale da sombra da morte. É aquele vale que você fala assim, desse eu não vou passar. Desse eu não vou dar conta. Desse eu já vou encomendar o paletó de madeira. Mas é nesse vale que também nós temos a promessa do pastor. Tu estás comigo. E o 3, tópico 3, a proteção. O verso 5 fala sobre proteção divina. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha que interessante. O pastor, antes de soltar as ovelhas no pasto para elas se alimentarem, o pastor, ele ia sozinho, inspecionava o pasto para ver se não tinha buracos. Porque nesses buracos podiam ter víboras, cobras, e podiam atacar as ovelhas. Então o pastor pegava azeite e jogava em volta dos buracos, porque se a cobra saísse, ela escorregava, não saía do buraco para atacar as ovelhas. Só que mesmo assim, o pastor também jogava o azeite na cabeça da ovelha. Aí funcionava como um repelente. Então, olha só o cuidado do pastor, a proteção do pastor. Amém? Aqui é um resumo, irmão. Desculpa, aqui é um resumo. E a sexta parte, a conclusão,
Concluir o sermão é aplicar o sermão. Se o pregador não aplicar o sermão na vida dos seus ouvintes, não trazer para os dias de hoje o que o texto ou o tema escolhido tem para o ouvinte, o sermão não cumpriu seu propósito. Concluir é fechar o assunto, fechar o raciocínio e trazer a aplicação dele para quem te ouviu. Lembra que nós falamos? O que adianta eu trazer uma mensagem que Davi escreveu há 3.000 anos atrás, fazer a regrinha, interpretei, apliquei as regras, apliquei as técnicas, que beleza, que maravilha. Mas se eu não aplicar, se eu não trazer para os dias de hoje, o que tem a ver para mim hoje? O sermão ficou incompleto. Uma reflexão aqui, ó. Pregador, a aplicação pode ser trabalhada durante o corpo, desenvolvimento do sermão, ou apenas na conclusão. Mas o mesmo é necessário. Muitos pregadores, quando ele está no corpo, nos tópicos, tópico 1, 2 ou 3, ele já vai interpretando e aplicando. Então ele já vai fazendo os dois. E na conclusão ele só finaliza ali, recapitula rapidinho e já faz a aplicação. Outros não, deixam aplicar no final, na conclusão. Independente se é no corpo do sermão ou na conclusão. Mas nós temos que fazer a aplicação. Isso é muito importante também. E a última parte aqui, o apelo. É o desfecho persuasivo do sermão. Imagina a sua mensagem. Sua não, imagina a mensagem que Deus nos deu. Imagina a mensagem que você orou, jejuou, ficou tempo ali preparando o seu sermão, aí você ministrou tudo, aí chega nesse momento. Olha que poderoso, quando você faz o apelo. Do pecador, deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Desculpa, irmãos. Ó, do pecador, o desejo por Cristo, depois da mensagem. Do desviado, a decisão ao retorno da casa do Senhor. Do enfermo, a manifestação da fé para ser curado. A pessoa, alguém está na igreja, enfermo, ele ouve a mensagem e nasce dentro dele o desejo de ser curado. Irmão, isso é tremendo. Do pecador, a decisão de aceitar Cristo, e do desviado, o desejo de voltar para o aprisco. Do crente, a busca do batismo com o Espírito Santo. Do fraco, a decisão efetiva da aquisição de forças espirituais. Nunca deixe de fazer o apelo, a menos que haja um motivo relevante para isto. Ou, se o Espírito Santo dirigir-lhe diretamente, não faça. Porque, irmãos, uma outra regrinha importante também. Tudo isso aqui, ó, hermenêutica, homilética, oratória, retórica. Mas, irmão, amém. Mas quem manda é o Espírito Santo, tá? Nós não somos robô. Não, agora isso, agora aquilo, agora aquilo outro. Primeiramente, o Espírito Santo tem liberdade. Se ele quiser mudar, fazer, acontecer, é ele que manda. Amém? Aqui a gente está aplicando as regras, algumas técnicas. Tá? Mas quem tem a liberdade de fazer, de acontecer, é o Espírito Santo. Até aqui tudo bem? Então vamos aqui, ó. Tipos de sermões: temático, textual e expositivo. Irmãos, existem outros sermões, só que esses são os mais conhecidos. Então, pelo tempo também, eu vou comentar sobre esses três aqui, ó.
temático, textual e expositivo. Sermão temático. O nome já diz. Sermão temático é assim chamado porque a divisão é tirada do tema. O Espírito Santo me deu o tema, vou falar sobre o amor. Então você vai extrair passagens bíblicas referentes ao amor de Deus, se for o caso. O desenvolvimento dos pontos principais é feito baseado no tema do sermão. Ele não se baseia na escolha de um texto bíblico como sermão textual. É claro que, se eu vou pregar sobre o amor de Deus, esse é o meu tema. Mas eu vou utilizar versículos bíblicos onde fala sobre o tema. Ou seja, eu posso começar em João, daqui a pouco eu vou falar do amor de Jesus em Apocalipse, daqui a pouco eu posso ir... E eu fico navegando. Mas tudo com começo, meio e fim. Tá? A gente vai comentar aqui. Eu peguei um exemplo aqui, um exemplo errado sobre um sermão temático. Exemplo errado. Ó, meu tema, o poder do evangelho, e o título, o poder do evangelho. Quando o meu sermão é temático, tanto o tema ou o título pode ser o mesmo nome. Tá? Então daqui não vai mudar. O meu texto, no caso, é Romanos 1,16. Romanos 1,16. Lê alguém para mim, rapidinho. Romanos 1,16, por favor. Quem achar, pode ler. Amém. Obrigado. O evangelho é o poder de Deus. Muito bem. Então, o meu tema, o poder do evangelho. Aí eu coloquei, no meu corpo aqui, ou desenvolvimento, coloquei 3 tópicos. Então, o primeiro tópico, eu vou falar sobre o evangelho liberta. Tem a ver com o título ou tema? Sim. Meu segundo tópico, a cura do cego Bartimeu. Tem a ver com o tema ou título? Não. Então já tá errado aqui, não é um sermão temático. Terceiro tópico, o batismo no Espírito Santo. Tem alguma coisa a ver com o tema ou título? Também não. Ou seja, aquele pregador que começa a falar de um assunto, aí ele vai para outro assunto, aí vai para outro assunto, e não volta para onde ele começou. Sabe aquele tipo de pregador que fala assim, nossa, ele leu o versículo, o tema, mas não voltou para ele. Por que ele leu então? Por que ele leu? Não, se o meu foco aqui é o poder do evangelho, então nos meus 3 tópicos, tenho que ser relativo. Os tópicos principais do exemplo não possuem relação entre si, nem tampouco com o tema. Agora vamos para um exemplo correto aqui. A mesma situação, o tema, o título, o texto, ou os tópicos. Primeiro tópico, o evangelho liberta, que é o mesmo que estava aqui. Segundo tópico, o evangelho transforma. Tem alguma coisa a ver com o título? Sim. Terceiro tópico, o evangelho cura. Tem alguma coisa a ver? Também. Eita, eu apertei errado aqui. Também. Neste exemplo, as divisões se relacionam devidamente entre si e também com o tema proposto. Esse é o sermão temático. Ou seja, a mensagem é tirada de um tema. Eu vou usar versículos bíblicos, mas em si é de um tema. Às vezes Deus te deu eu quero falar sobre o amor de Deus, o amor de Jesus. Esse é o seu tema. Mas você vai extrair passagens bíblicas que relacionam sobre esse tema, ou título, no caso aqui. Então, bom, tem que ter um corpo, tem que ter um desenvolvimento. Tá tudo bem? Sermão textual.
Sermão textual é aquele que se baseia necessariamente no texto bíblico, cuja divisão é tirada do texto. As palavras da passagem bíblica escolhida podem fornecer a divisão. Neste tipo de sermão, podemos selecionar alguns versículos, ou apenas um, ou até mesmo parte de um versículo como um texto para basear um sermão. Aqui já muda. Se o meu sermão temático foi tirado de um tema, foco da minha mensagem, num sermão textual, ele vai ser extraído de um versículo, ou 2, 3, mas ele já vem do próprio texto. Olha um exemplo aqui. Sermão textual. A divisão dos tópicos está no texto e apenas deve ser posta em destaque. Vejamos um exemplo. Ou seja, eu leio o versículo e o próprio, ou os tópicos já estão no versículo. Eu só vou extraí-los, eu só vou apresentá-los para os ouvintes. Já está tudo lá, eu só vou apresentá-los. Exemplo, ao meu tema, capítulo do amor. O meu título, a excelência do amor. O texto, 1 aos Coríntios 13, 13. Lê alguém para mim, por favor. A sequência está aí, fé, esperança e amor. É isso, né? Obrigado. Então, ó, do jeito que está no versículo, é onde eu coloquei meus tópicos aqui, ó. No primeiro tópico eu vou falar sobre fé, no segundo tópico eu vou falar sobre esperança, e no terceiro tópico eu vou falar sobre amor. Do jeito que está no texto ali, eu só vou apresentar para os ouvintes. Bom, aqui é um resumão, tá? Aí eu vou me aprofundando em cada tópico. É um tipo que segue uma ordem lógica, evitando que o pregador se preocupe mais do que o necessário. Uma outra forma de sermão textual, um exemplo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Aí, eu particularmente gosto muito. Eu gosto muito do sermão textual. Eu tenho uma mensagem que eu vou separando. O mesmo versículo, por exemplo, Deus amou. Quem amou? Deus. Deus amou o mundo. Deus amou quem? O mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Qual a intensidade desse amor? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, único. Ou seja, Deus não poderia lá no céu olhar para trás e falar: ô querubim, vem cá. Você vai lá na terra e vai morrer por aquele povo. Mas Deus escolheu o melhor do que ele tinha no céu. O próprio Filho. Então você vê a intensidade desse amor. Um exemplo de um sermão textual, que eu particularmente gosto bastante. E tem o sermão expositivo. O sermão expositivo tem sido pouco utilizado na atualidade. Porque é o sermão que mais exige da parte do pregador. O sermão expositivo tem por função tornar claro o texto bíblico, expondo o conteúdo exegético que o texto encerra. Ele se ocupa da interpretação literal ou figurada da passagem bíblica selecionada para ser explanada. O sermão expositivo é essencialmente bíblico. Sua divisão é feita de forma lógica e cronológica.
para que o ouvinte acompanhe com clareza o raciocínio do pregador. Até cansa, né, de falar do... Mas, irmão, há um exemplo aqui, ó, e a gente finaliza. Pode apagar, por favor? Por gentileza. Isso aqui é que eu gosto da cor verde. Não sei porquê. Da próxima vez eu ponho um verde escuro. Mas deixa eu ver aqui, ó. Ó, é um exemplo aqui, ó. Vou ler aqui, ó. No caso, o meu tema, aqui não muda, tá? O meu tema é a carta à igreja em Éfeso. O título, a perca do primeiro amor. Então a minha mensagem é essa. A perca do primeiro amor. O texto está em Apocalipse do 2, do 1 ao 7. Aí eu vou ler para a igreja, vou apresentar para a igreja. Irmão, vamos ler Apocalipse 2, do 1 ao 7. Vamos ler. Aí eu apresento o texto para a igreja. Porque o que vai produzir fé no povo é o texto bíblico. Aí que eu já, resumindo, o primeiro tópico, no caso aqui, fala sobre a apresentação de Jesus. No versículo 1, onde Jesus se apresenta para a igreja. E é interessante que na Nova Almeida Atualizada, ou na Almeida Revista e Atualizada, vai falar que Jesus conserva na mão direita. O que é conservar na mão? Se eu colocar um pedaço de papel na minha mão e eu assoprar, o que vai acontecer com o papel? Vai voar, vai cair. Conservar, literalmente, imagina que o papel está nas minhas mãos. Conservar é isso, ó. Aí, se vier o vento, o que vai acontecer com o papel? Vai continuar lá. Daqui a pouco a mão vai ser aberta e o papel vai estar no mesmo lugar. É assim que Jesus faz conosco. Ele nos conserva na sua mão direita. Segundo tópico, elogio de Jesus. Aí está no versículo 2, 3 e 6. Bom, o sermão expositivo, eu vou expor praticamente aqui todos os versículos. Vou ler e explicar. Ler e explicar. Cada versículo. No caso aqui, o 2, 3 e 6, vai falar sobre o elogio. Jesus se apresenta para a igreja, depois Jesus começa a elogiar. Conheço a sua obra, conheço a sua obra, conheço as suas obras, conheço você, hein? Conheço o que você faz de bom. Aí no terceiro tópico, Jesus aponta o pecado da igreja. Conheço o que você faz de bom, mas também conheço o teu pecado, viu? E qual era o pecado na época aqui? Eles tinham perdido o primeiro amor. Olha aqui, irmãos. Jesus não falou que eles perderam o amor por ele. Não, Jesus falou, vocês perderam o primeiro amor por mim. Já estavam robotizados, já faziam tudo no automático. Já não era como no dia, na época que aceitaram Jesus. Quarto tópico, solução de Jesus para a igreja sair do pecado. Olha como Jesus é tremendo. Jesus se apresenta, Jesus elogia eles, aí Jesus aponta o pecado deles e agora fala assim, agora eu tenho a solução para você sair da prática do pecado. Aí Jesus vai lá no texto, vai falar, lembra-te de onde caíste. O lembrar que de onde caíste, Jesus está dizendo assim, lembra do dia que você entregou a sua vida por mim? Lembra? Lembra do primeiro dia? Lembra como era? Aí depois diz, lembrou? Então agora se arrepende. Aí depois, se arrepende, lembrou? Lembrei. Se arrependeu? Me arrependi. Então, volta às práticas das primeiras obras. Volta a fazer aquilo que você fazia quando você entregou a minha vida para Jesus.
a sua vida para Jesus. Agora uma pergunta para mim. Será o que eu faço hoje é a mesma coisa do que eu fazia há aproximadamente há 17 anos atrás? Será que o meu primeiro amor lá é o mesmo primeiro amor hoje? Reflexão. Por quê? Brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Desculpa, começa aqui, ó. Quando não? Ou seja, todo mundo tem direito a se arrepender ou não se arrepender. Eu quero me arrepender. Não, eu não quero. Aí Jesus é bem claro. Quando não? Se você não quiser, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. É como eu tenho o meu castiçal. Para que serve um castiçal, irmãos? Para produzir luz. Se o meu castiçal for tirado de mim, eu vou andar em quê? Em trevas. Irmãos, Jesus classifica perca de primeiro amor como pecado passível de inferno. Está no texto. Quinto tópico. Promessa de Jesus para quem vencer o pecado. Jesus se apresenta, Jesus elogia a igreja, Jesus aponta o pecado da igreja, Jesus traz a solução para sair da prática do pecado e agora Jesus ainda faz uma promessa para quem sair da prática do pecado. Aí está lá, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida. No Éden, Adão e Eva comiam do fruto da árvore da vida, lembra? E eles comendo desse fruto, era para eles viverem eternamente na presença de Deus. Mas por causa do pecado, foram proibidos de comer do fruto, foram expulsos do paraíso, e o homem conheceu a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. Mas primeiramente a morte física. Aí Jesus vem e fala que ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida. Ou seja, no primeiro amor, podemos resgatar em Cristo Jesus a vida eterna. Amém? E aqui eu encerro esse estudo. E aquilo que eu não pude me expressar, me aprofundar, que o Espírito Santo venha falar mais a cada coração. Eu incentivo os irmãos a se aprofundarem, tá bom? Se alguém se interessar, o Harold tem esses slides aqui. É só pedir para o servo do Senhor. Amém? Eu peço que os irmãos coloquem o nome da minha família nas orações de vocês, porque nós somos dependentes das orações dos irmãos. Posso pedir para se colocar de pé? Se coloquem de pé, por favor. Posso fazer uma oração por vocês? Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus, aquilo que o Senhor colocasse ao nosso coração, Senhor, foi entregue no dia de hoje. Espírito Santo, o Senhor trouxe aqui nesta noite homens e mulheres comprometidos com o ministério da palavra, o ministério do ensino. Que o Senhor possa levantar entre eles professores, pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus, comprometidos com a tua palavra, com o seu evangelho. Brote no coração de cada um deles o desejo, Senhor, o desejo de se aprofundarem na sua santa palavra, santa escritura, e que o Senhor possa usá-los como um canal de bênção nas suas mãos, para que venham ganhar almas para o seu reino, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Oi?